E agora, tudo certinho? Pronto. Bastante esqueci de soltar aqui o microfone. Mas vamos começar a nossa live, amém? Shalom a todos mais uma vez. Vamos adorar o Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos pés do meu amado. E aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Neste momento em sua casa, se derrame aos pés do Senhor, se
se humilhe aos pés do Senhor neste momento. Feche seus olhos e adore a Ele em espírito e em verdade. Entregue toda a sua adoração ao Senhor, todo o seu ser, tudo aquilo que você sente por Ele, tudo aquilo que você tenta expressar pelo Senhor e muitas vezes não consegue. Em nome de Jesus, expresse agora. Todo medo caia por terra, que toda vergonha caia por terra. Ah, Jesus, que toda vergonha por causa do pecado caia por terra em nome de Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Expresse aquilo que o seu coração sente pelo Senhor agora neste momento, igreja. Libere a adoração ao Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença, eu quebro e eu quebro meu vaso. Aos pés do meu amado, e eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado, e eu quebro meu vaso, quebro aos seus pés. Quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Querido Deus, Pai eterno, Senhor, estamos aqui diante da Tua misericórdia, diante da Tua compaixão, Senhor, e queremos declarar o nosso amor, o nosso imenso amor, o nosso verdadeiro amor para Ti nesta hora. Pai, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Manifesta a Tua presença no meio da Tua igreja, para que possamos sentir, meu Deus, algo de novo dentro de nós. Meu Deus, que o nosso perfume possa ser derramado aos Teus pés. Meu Deus, que a gente saiba quebrar o nosso vaso, meu Deus, para que o nosso perfume possa perfumar, Senhor, a Tua presença, possa perfumar o Teu corpo, Pai. Queremos entregar nossa vida como um perfume vivo diante de Tuas mãos. Meu Deus, nos recebe nesta hora, nós queremos nos encher da Tua presença, não importa o preço, Senhor. O que importa, meu Deus, é o perfume que nós queremos oferecer para Ti nesta hora. Que a nossa adoração seja como a adoração de cheiro suave às Tuas narinas, meu Deus, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim.
Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. E Jesus, não me deixe sair deste lugar. Aleluia! Mais uma vez, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Aleluia! Glória, mais uma. Vamos adorar o Senhor. Hoje é noite de celebração ao nosso Deus, queridos. Celebre o Senhor com júbilo, com alegria. Coração. Invoca o nome do Senhor para dentro do teu lar, para dentro da tua casa. Queremos estar aqui nesta noite adorando aquele que é digno de louvor e adoração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Meu coração Seja bem-vindo. queima por ti. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Declare o nome dele, vamos lá, Jesus. Minha vida é tua, meu coração é todo teu, Jesus, Jesus. A minha vida é tua, meu coração é todo teu, Jesus, Jesus, Jesus. A minha vida é tua, meu coração é todo teu, Jesus, Jesus. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca, nunca, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca morre, Deus nunca
morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode soltar uma salva de palmas para o nosso grandioso Rei. Aleluia. Você pode soltar palmas para o nosso Jesus. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Shalom, igreja linda. Shalom, igreja. Você pode soltar uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí nessa hora, pode? Deus é bom, queridos, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Estamos aqui para mais uma live, mais um culto na casa do Senhor, amém? E eu quero já, de antemão, dizer que Deus é bom e que Deus te ama, viu? Aleluia. E Deus tem propósito na sua vida, não creia que o diabo vai mudar essa circunstância, mas creia que Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém. Afinal de contas, Ele é Deus. Amém, igreja linda do Senhor Jesus? Acabamos de louvar. Nós agora vamos para o mais importante desta noite, que é a palavra de Deus, não é verdade? A poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma convidada hoje, né, na nossa live. E essa convidada, eu não sei se ela já está aí, já se encontra aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria convidá-la, né? É a nossa querida irmã, obreira, serva do Senhor, nossa querida Rafaela, que vai estar partilhando essa live com a gente, em nome de Jesus. Por favor, querida, você já pode fazer o pedido aí, né, o convite para a gente aceitar você aí, em nome de Jesus. Vai chegando aí, irmãos, vai soltando o like, tá bom? Vai compartilhando esta live, em nome de Jesus. Isso, vai soltando o coraçãozinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou esperando, Rafaela, você pediu um convite aí. Peça a ela. Para mim te aceitar. Se aparecer o nome dela, você clica no nome dela e envia. Glória a Jesus. Seu nome já passou rapidinho aqui, Rafa. Isso, vai soltando o coraçãozinho em nome do Senhor. Glória a Deus. Para que a gente possa dar continuidade aí. Em nome de Jesus. Se você puder digitar seu nome aí, Rafa, digita alguma coisa aí para que eu possa tentar fazer esse convite a você aí. Tá bom? Glória a Jesus. E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo certo? Em nome de Jesus. Cadê, André? Entrar ao vivo com a Rafaela. Vamos ver se vai dar certo aí, Rafa. Acho que já fiz um convite aí. Já enviou? Envia de novo, porque não chegou aqui não. Oh, aleluia. Vai chegando, povo lindo. Hoje o tema é muito importante, autoridade espiritual. E nós vamos falar muitas coisas aqui por parte do Senhor. Cadê, pastora? Acenar, pastora. Vamos lá, Rafaela. Louvado seja o nome do Senhor. Vai orando aí, gente. Para que dê tudo certo nesta live. Eu sei que vocês já oraram, mas vai orando de novo. Glória a Deus. Rafaela, vou tocar em você aqui, Rafaela. Já passou a Rafaela ali, meu Deus. Cadê a Rafaela? Visualizar. É, meu Deus. Está ao vivo com quem? Só. Oxe. Não. Ai, Rafael. Vou pedir aqui, viu, Rafa, entrar ao vivo com Rafaela. Não é isso mesmo? Entrar ao vivo aqui. Já acionei aí, não quer? Ensina aqui, André. Vem cá. É assim mesmo. Quando é ao vivo, é assim mesmo, irmãos. Ela não está sabendo fazer o... Saiu e entrou. Oh, meu Deus. Ela aí, André.
Passou, subiu, isso. Aí que nós estamos vendo aqui. Já fiz o pedido novamente, viu, Rafa? Para você entrar. Uhum. Glória a Deus. Me parece que agora vai. Oh, glória. Ah, tem que ir pelo celular. Vai dando glória aí, irmão. Vai dando glória. Tem. Vai orando aí para que o negócio dê certo. Rafa, vá pro celular, Rafa. Pelo notebook não vai. Você está no notebook, minha filha? Se você tiver no notebook, vai pelo celular. É assim mesmo, gente. Ao vivo é exatamente assim. Por isso que não tá pegando. Tá dizendo aqui que não tá funcionando. É hora que tem que ir pro celular. No celular. Eu não sei se você está no notebook. Você está no notebook? Ela já falou que tá no notebook. Tem que ir pro celular. Rafaela, você tem que ir para o celular. Vá para o seu celular para ficar melhor. Glória a Jesus. Gente, hoje é um tema muito importante. Rafaela, eu vou começar a falar aqui sobre esse tema. Hoje é o tema sobre autoridade espiritual, né? E nós sabemos que a autoridade... Agora parece que vem, viu? Deixa eu aceitar você aqui, Rafa. Louvado seja o Senhor Jesus. Estou vendo aqui se a Rafaela já fez o pedido aqui. Visualizar. Parece que agora vai, viu, gente? Pronto. Ah, Jesus. Ai, meu Deus. Shalom, amada noiva do Senhor. Estão me ouvindo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Tudo certinho. É assim, né? O notebook não tem como ir, não. Bote seu celular em pé. Pronto, estou no celular em pé. Meu celular teve um acidente de percurso, mas Deus é bom. Instagram. É pelo celular Pronto. mesmo. É uma Tá ferramenta para o celular, entendeu? Ok. Primeira vez. Mas amém. Louvado Seja seja Deus. bem-vinda. Toda bonitona, olha, pastora, tá toda bonitona hoje aí. Já é. Pois é, me pediram capricho. Jesus merece. Amém. Eu estava falando aqui, Rafa, eu vou começar aqui sobre o tema, né? Já ia começar a falar sobre esse tema tão importante na vida de cristãos, né? Que é a autoridade espiritual. E eu tenho observado nesses últimos tempos que muitas pessoas ainda não têm discernimento do que é a autoridade espiritual. E eu percebo isso nas atitudes, na vida de alguns servos de Deus, alguns cristãos, nessa caminhada. E pelas atitudes eu percebo que essas pessoas não conhecem o assunto ou muitas vezes não tomam posse daquilo que Deus já deu, que é a autoridade espiritual. E nós sabemos que muitas pessoas hoje até querem poder que vem das mãos de Deus, até querem ser uma autoridade espiritual, uma autoridade até mesmo na igreja, vamos dizer assim, só que elas não sabem exercer, muitas vezes, essa autoridade. E passam desapercebidos, não valorizam aquilo que Deus já deu sobre elas, e levam uma vida, né, nessa caminhada cristã, uma vida sem conquistas, e uma vida sem mais conhecimento profundo do que é ter ou do que é uma autoridade espiritual. E nós vamos estar falando sobre isso nesta noite. Nós vamos estar falando muitas coisas. Eu espero que o Espírito Santo venha falar fortemente ao coração da igreja com relação a este tema.
a autoridade espiritual. E Amém. eu quero citar aqui dois versículos que falam sobre a autoridade espiritual. O primeiro versículo é João 19, versículo 10. Esse primeiro versículo vai falar de autoridade, um tipo de autoridade. João 19, 10 diz assim: você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. É a resposta de Jesus no momento em que ele se encontra com Pilatos ali, antes da sua crucificação, onde Pilatos vai interrogá-lo, né? A gente já sabe, já conhece a história. E aqui nós vemos um tipo de autoridade que Pilatos exercia e que o próprio Jesus confirma. A autoridade que Pilatos tinha não era uma autoridade espiritual, é uma autoridade governamental. Porque ele era ali o regente daquela época, ele governava ali em Jerusalém. E ele diz algo que leva Jesus a combater ele naquilo que ele falou. Quando ele relata: você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo, né? E para crucificá-lo? Porque Jesus se calou naquele momento, ele queria arrancar algo de Jesus. Queria que Jesus falasse alguma coisa, para até mesmo acusá-lo. E Jesus dá uma resposta que ele não tinha, ele não teria nenhuma autoridade se essa autoridade não tivesse vindo de cima, do alto, das mãos de Deus. Então aquele homem estava ali com autoridade, como governador, como rei, não sei, mas uma autoridade concebida por Deus, porque a própria Bíblia diz que toda autoridade ela vem das mãos do Senhor. É Deus que permite as pessoas estarem nas posições de autoridade. Então, Pilatos ali era uma autoridade porque Deus permitiu que ele estivesse ali, naquele lugar. Esse é um tipo de autoridade que governa, autoridade que administra, né? A autoridade de fazer como se quer, digamos assim. Essa autoridade que Pilatos tinha era o poder de governar, o poder de reger sobre a vida de pessoas, o poder de alguém que, com a sua própria vontade, ela dá ordens e as pessoas têm que obedecer. Então esse era o tipo de autoridade que Pilatos tinha ali naquele momento. Tem outro versículo que diz assim, só estou começando aqui para a gente desfrutar depois. Depois eu vou passar a bola para você, tá bom? Tem outro tipo de autoridade, que é no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, que Jesus diz assim, o texto diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus estava dando ali uma autoridade aos discípulos para que eles fossem, de 2 a 2, pregassem o evangelho, mas eles teriam agora uma autoridade de expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos. Então era uma autoridade ali espiritual, no mundo espiritual, né? Ou seja, eles estavam recebendo uma força, eles estavam recebendo um poder a qual alguém é dotado, vamos dizer assim, e que ele possui ou que eles pariam, naquele momento eles passariam a exercitar esse poder e essa autoridade que o próprio Jesus estava dando sobre eles. Então era no mundo espiritual, era onde eles iam pregar o evangelho com autoridade e fazer milagres em nome de Jesus com toda autoridade, né? E esse tipo de autoridade que nós vamos estar falando hoje. É por isso que eu convidei você, porque Deus me mostrou você para estar falando conosco aqui. E deixa Deus te usar para estar falando sobre esse tipo de autoridade, que é a autoridade espiritual, e que nós precisamos conhecer cada vez mais sobre esse tipo de assunto. Tá bom? Fica à vontade aí. Amém. Amém. Shalom, amada noiva. Shalom, irmãos. Uma noite de paz, uma noite de presença, uma noite diferente na presença de Deus, em nome de Jesus. Vocês estão ouvindo direitinho? Amém. Essa é a minha primeira vez numa live ao vivo. Tentei de uma forma, agora que aprendi, que não é por onde eu estava tentando, mas Deus sabe de todas as coisas, e eu disse a ele, se for para a tua glória, se o Senhor estiver na frente, eu vou.
Se não tiver, nem permita eu aparecer lá. Porque essa casa, né, esse ambiente é um ambiente para a glória de Deus. Não é para minha glória. O meu celular teve uma complicaçãozinha, às vezes ele vai dar esses bugs aí. Mas louvado seja Deus. Não olhe para mim, não olhe para os pastores. Ouça a voz do Senhor. Amém? Eu vou pedir, amada igreja, que abra a Bíblia no livro de Lucas 22, capítulo 24. Vai falar muito a respeito dessa pincelada que o pastor já começou, e eu creio que Deus está conduzindo todas as coisas, que o Espírito Santo já conduziu, nós somos o carro e ele o condutor. E eis-me aqui para falar sobre autoridade espiritual. Para começar, eu quero dizer que nós precisamos aprender sobre autoridade espiritual. Existe a diferença de poder, existe a diferença de autoridade espiritual. E diante disso, eu quero clamar ao Senhor, porque como intercessor, a gente não entra numa batalha, porque isso é uma batalha, sem clamar a presença do Senhor. E serve, eu te peço, Senhor, que os teus anjos ativados no meu lar, no lar dos pastores, no lar de cada pessoa que está aqui presente. E que todo empecilho venha cair por terra agora. Que o inimigo está desautorizado de influenciar nessa live. E que a glória do Senhor, a majestade santa, o poder do Senhor venha sobre nós para nos ensinar a batalhar e ter a autoridade contra os inimigos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, a diferença entre autoridade espiritual e poder, como o pastor falou, é que poder, o cargo te confere, o título te confere poder, né? Rafa, Oi, pode falar. se você puder afastar o rosto mais da tela, que seu rosto está... Eu estou bem longe, é o celular. Meu celular tá uma benção. É ele tá mexendo sozinho. Eu não estou mexendo nele, não. Ele caiu e tá assim. Por isso que eu estou pedindo para ninguém olhar para mim. Tá bom aí. Então, amém. Quando nós falamos de autoridade, a gente precisa aprender o que é uma autoridade espiritual. Essa palavra diz assim no versículo 24. E surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhe ponderou: os reis das nações são senhores delas, e os que exercem autoridade... Amém? E os que exercem, não? O seu celular escureceu aí a tela. Inverta a tela. Tá ouvindo? O problema não é ouvir, né? O problema é a visão. Amém. Voltando. Mas Jesus lhe ponderou: os reis das nações são os senhores dela. E os que exercem a autoridade sobre esse povo são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não serei assim. Ao contrário, o maior entre vós seja o mais jovem, e aquele que governa como que serve. Aqui o Senhor já começa falando bem explicadinho como o Senhor quer e nos dá uma legitimidade de autoridade diante das situações. Para o mundo, quem tem poder é quem tem um título, quem tem autoridade é quem tem a caneta. Mas para o reino do Senhor, para o reino de Deus, uma autoridade é como o reino espiritual lhe lê. Como é que os anjos e os demônios te enxergam diante do pecado, diante da situação? Como você se posiciona diante de uma aflição? Como você se posiciona diante das situações?
A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e o guardam. Sabe qual é a chave? O temor. Você tem temor, você deixa de pecar, você se esquiva do pecado, você resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem autoridade no reino espiritual. Talvez, para o natural, para o que todo mundo ouve aí, é muito normal uma mulher ou um homem, né? Vamos lá para a autoridade espiritual no lar. Como o homem se posiciona, é ele que fala, é ele que diz, é ele que governa, é ele que manda. Para o reino espiritual, para ter a autoridade espiritual, é o homem que intercede, é o homem que serve, é o homem que cuida. Para a mulher, nesse mundo que se fala tanto de empoderamento, a mulher pode ser até empoderada. Mas para ter autoridade, ela precisa ser submissa. Aleluia. Para ela ser autoridade no reino espiritual, ela precisa ouvir não. Verdade. Para ser uma autoridade espiritual, ela precisa, muitas vezes, guerrear calada. Para um filho ser uma autoridade espiritual, ele precisa obedecer. Aleluia. Sem obediência, não tem autoridade. Tem até o poder, porque consegue com o poder de persuasão, com o poder de chantagear, de se vitimizar, algo aqui ou algo ali. Mas sabe, Daniel? Estava todo mundo se esbaldando nos manjares na Babilônia. Nada tinha acontecido. Ele e os amigos escolheram se afastar dos deleites, das comidas do rei. Eu imagino, eles todos falavam, não tem nada demais. Nada vai acontecer agora. Tá todo mundo aí, ninguém ficou doente, ninguém morreu de corona. Mas aí chega o dia da fornalha. Aí chega o dia da cova dos leões. Não precisou nem chegar perto da fornalha. Só em colocar Daniel e os irmãos, né, os colegas dele, na fornalha eles já foram queimados, os que levavam. E eles não saíram nem com cheiro de queimar. Se é Daniel na cova dos leões, nem cheiro de carne Daniel tinha. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Às vezes Deus diz, tire tudo. Eu falei tudo. Glória a Jesus. A live está parando um pouquinho aí. Mas é assim mesmo. É porque é ao vivo, deve ser a net dela lá. Está um pouco lenta, né? Vamos dizer assim. Eu costumo dizer, você que está me ouvindo aí agora, eu costumo sempre falar que a autoridade ela é formada de 3 níveis. 3 níveis de autoridade. Primeiro nível de autoridade, para você ter uma autoridade espiritual. A obediência. Segundo nível, para você ter uma autoridade espiritual. A submissão. E o terceiro nível, a humildade. Obediência, submissão e humildade é o que precisa fazer parte na vida daqueles que servem ao Senhor para eles terem uma autoridade espiritual sobre a vida deles. Sabe por quê? O primeiro nível de autoridade, que é a obediência, quem obedece se torna uma autoridade no mundo espiritual. E a cada passo nós vamos trabalhando com essa autoridade, a cada passo nós vamos trabalhando com essa submissão, a cada passo nós vamos trabalhando com essa humildade, fazendo esses 3 níveis fluir e crescer cada vez mais na nossa vida. São níveis, preste atenção nisso aqui, você que está me ouvindo nessa noite. A live de Rafaela deu um problema aí, a internet. Mas preste atenção, se você quer receber autoridade espiritual na sua caminhada cristã e quer carregar essa autoridade com você, você precisa praticar esses 3 níveis. A obediência, a submissão e a humildade.
se você estiver entendendo esses 3 níveis, você vai receber e vai andar com autoridade espiritual sobre a sua vida, ok? É tipo assim, queridos, ó, quanto menos de mim, mais do Senhor. Quanto menos eu tiver de mim, eu vou receber mais do Senhor. Deu para entender? É aquela questão de se diminuir cada vez mais para que o Senhor venha fluir e venha nos dar autoridade na nossa vida espiritual. Para que você entenda uma coisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele nunca falou de autoridade, ou seja, ele nunca falou que ele tinha autoridade. Eu estava analisando isso, estudando esse assunto hoje, e a gente percebe que Jesus, em momento nenhum, na sua caminhada cristã, no seu ministério, ele falou que tinha autoridade. Ele só foi falar isso quando ele ressuscitou. E quando ele tem um encontro com os discípulos, e ele fala, né? Primeiro ele obedeceu e foi submisso, mas depois que ele veio falar que ele tinha toda a autoridade. Olha só a revelação que o Espírito está falando conosco agora. Primeiro, Jesus obedeceu, como um filho obediente, ele se deixou entregar naquela cruz, mesmo a carne lá no Getsemane pedindo que ele não fosse, mas no final ele disse, seja feita a vontade do Pai. Ele lutou contra ele mesmo, mas ele cedeu, entendendo que ele tinha que morrer na cruz. Ele foi obediente, ele foi submisso, obedecendo sempre às ordens de Deus. E quando ele foi submisso, obediente e humilde acima de tudo, Deus deu autoridade espiritual a Jesus. Porque ali, até então, ele estava como um homem comum, igual a eu, igual a você. Então, quando ele recebe essa autoridade, ele declara para os discípulos. E depois que ele ressuscita e que ele encontra com os discípulos, a primeira coisa que ele fala é: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, e até embaixo da terra. Né? Por quê? Porque Jesus foi obediente, porque Jesus foi submisso, e acima de tudo, Jesus andou com muita humildade. E, infelizmente, nos dias de hoje, tem pessoas que querem receber muitas coisas de Deus, querem ser ricos, pastor, né? Na presença de Deus, querem poder de Deus, querem unção de Deus, mas não andam nesse nível que eu acabei de falar aqui agora. O nível da obediência, o nível da submissão e o nível da humildade. O que mais nós vemos nesses últimos tempos da igreja na terra são pessoas desobedientes a Deus, são pessoas desobedientes aos pastores, são pessoas desobedientes a seus maridos, são pessoas desobedientes a pais e a mães, né? Enfim, pessoas que desobedecem em todas as circunstâncias, mas querem unção, querem poder de Deus. Nunca vai receber autoridade no mundo espiritual, querido, se não houver obediência. Pessoas que não obedecem aos seus líderes, né? Líderes que Deus capacitou, líderes que Deus já levantou dentro das congregações, dentro das igrejas. E tem pessoas que não querem obedecer. Pelo contrário, elas se rebelam. Elas não aceitam a autoridade que Deus constituiu sobre a vida de alguém, autoridade espiritual. Então, enquanto aquela pessoa for rebelde, for desobediente, ela nunca vai ter autoridade no mundo espiritual. Essa que é a grande realidade. Jesus, ele nunca falou que ele tinha autoridade, ele falou isso depois que ele ressuscitou, porque foi aí que ele ganhou verdadeiramente uma autoridade maior. Até então ele era homem, vivia como homem, apesar de curar enfermos, ressuscitar pessoas que já tiveram falecidas ali, mortas, mas a verdadeira autoridade espiritual ele recebe depois que ele passa por esse processo. Né? Então são esses 3 níveis e nós precisamos entender. A autoridade se conquista com obediência, submissão e humildade. Se alguém está entendendo, dê um glória a Deus aí, dê um aleluia, né? Vamos aleluiar aí agora, irmão. Solta coração, diga glória a Deus, se você está entendendo essa palavra. A nossa querida irmã Rafaela até agora não voltou de novo. Deixa eu ver se ela está pedindo aqui. É o Wellington, talvez seja Rafaela, né? Vou aceitar aqui, deve ser um celular de Wellington. Irmão, vocês estão vendo, vocês estão sentindo a guerra no mundo espiritual. Quando a gente fala, as pessoas acham que a gente está exagerando. Mas existe uma guerra nesse exato momento no mundo espiritual. Está existindo uma guerra agora, exatamente. Eu peço que você comece a interceder onde você está. Porque todas as lives que nós fizemos aqui,
foram lives top, não teve esse problema. Por que hoje está acontecendo isso? Porque o tema é de suma importância e eu tenho certeza que nas hostes espirituais da maldade, os espíritos imundos, os demônios, estão fazendo de tudo para que esta live não venha acontecer. Só vai entender isso quem tem autoridade espiritual. Só vai entender isso quem está em espírito. Então eu peço a intercessão da igreja agora, nesse momento, em nome de Jesus, para que a gente dê continuidade a esta live, a este culto, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu estava falando aqui, Rafa, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Amém. Ok. Vocês estavam ouvindo o que eu tinha acabado de falar, não? Eu ouvi que o senhor falou que para ter autoridade precisa ter submissão e obediência. E humildade. Falei de três níveis para você conquistar a sua autoridade espiritual. Obediência, submissão e humildade. A pessoa que anda nesses níveis na sua vida cristã, ela vai conquistar e ela vai ter autoridade espiritual sobre sua vida, porque o próprio Deus vai constituir sobre a vida dela. Você concorda comigo? Concordo, em número e grau. Como eu estava falando, sem mais delongas, né? Por conta do tempo. Quando o Senhor estava com os discípulos, ele não os repreendeu por essa pergunta. Ele ensinou. E aí o pastor entrou com a humildade, que foi o que eu ia falar. Porque o Senhor diz, aprenda de mim que sou manso e humilde. Tá bom? O som tá dando para ouvir direitinho? Alguém falou alguma coisa aí? Só a tela que está mexendo demais aí. Pronto. Estou tentando deixar aqui, porque eu estou segurando para não cair. Mas então, ele disse que era para a gente aprender dele. Que ele é manso e humilde. E o Senhor é a nosso maior exemplo de autoridade. Porque ele foi um cordeiro aqui. Ele precisou se humilhar, ele sofreu a rejeição, ele sofreu com a perseguição. E nós, muitas vezes, quando passamos por essa situação, nós não nos posicionamos como o Senhor Jesus se posicionou. Porque, como eu falei, para você ter autoridade espiritual, você precisa se colocar, se posicionar nesse lugar. Não é como um poder que você é colocado, você recebe um título, até o dom te dá um poder. Mas para ter autoridade espiritual, você precisa se posicionar de forma que o reino espiritual te reconheça como uma autoridade. Você precisa ter legitimidade. Você precisa ter uma patente. O reino espiritual é real. Nós somos seres espirituais. Então, tudo que nós fazemos reflete. É por isso que eu citei o versículo que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o guardam. Porque é um posicionamento. Eu escolho temer ao Senhor. Como eu falei aqui também a respeito de se colocar em autoridade, ouvindo não, recebendo os nãos, passando pelas lutas, que muitas vezes é difícil. Nós não estamos falando que a autoridade espiritual é algo fácil, que é algo natural, não. O corpo briga, guerreia contra o espírito. A carne guerreia contra o espírito. Mas nós temos palavras que nos posicionam para esse ambiente, para este lugar. Porque quem nos deu a promessa venceu, e é toda a autoridade. E ele diz nesse próprio versículo, só para a gente terminar, lendo a palavra, a gente parou no 26 e no 27 diz: porquanto quem é maior, que esteja reclinado à mesa. Portanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou quem serve? Porventura, é o que está reclinado à mesa. Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Nós sentamos à mesa aqui agora, para receber dele, nosso Senhor. É lindo receber daquele que sem pecado padeceu, está aqui para nos fortalecer nas nossas fraquezas, para que a autoridade que é parte dele seja capaz de destruir as fortalezas, destruir as hortes espirituais que se levantam contra a minha vida, contra a sua vida, contra o seu lar, seu casamento, suas finanças. É com a autoridade espiritual. Muitas vezes nós guerreamos com armas
incorretas. Muitas vezes nós nos posicionamos de forma totalmente incorreta. E o Senhor quer nos ensinar como vencer as batalhas, especialmente no tempo em que nós estamos vivendo, de crise espiritual, de crise financeira, de crise emocional, muitas setas na mente. Como ser uma autoridade espiritual? Como ser reconhecida? Como ser reconhecido no meu lar? Como ser reconhecido como autoridade espiritual? Quando tudo diz que não, e você sabe que tem uma voz que lhe encoraja a prosseguir. Não é assim que o louvor nós cantamos? A palavra do Senhor não é mentira. Às vezes parece um conto de carochinha quando as pessoas se posicionam errado. Mas quando as pessoas se posicionam corretamente, no final, nós vemos um milagre. Verdade, Uma cova, verdade. onde Deus manda o anjo e o leão dorme. Parece coisa de doido, né? Mas foi verdade, viu, meus irmãos? E dia após dia, Deus coloca um anjo, 2 anjos, uma tropa, não interessa. Para fazer o leão que está ao seu derredor, querendo te devorar, dormir. Quando você se posiciona. Em vez de gritar, como você fazia antigamente, se alguém te disser alguma coisa. Em vez de responder quando o pai fala algo. Em vez de bater boca com o marido para todo mundo ficar escandalizado e você dizer, hoje eu não vou fazer isso não. Hoje eu vou me posicionar como autoridade espiritual. Eu vou me calar. Eu vou pro meu secreto. Eu vou fechar o quarto e vou chorar. Senhor, o Senhor viu o que foi que eu fiz? Eu não falei aquilo, eu não disse isso. Estão me caluniando e caladinha. E o Senhor vem, transforma a situação, o nome dele é glorificado. E você aí começa a entender como agir como autoridade espiritual. Quer falar alguma coisa, pastor? O que eu estava falando, se eu falando? Sim, sim. Quero falar sim. Pode falar. Além dos níveis que a gente precisa praticar na nossa vida, que eu acabei de falar alguns minutos atrás, a obediência, a humildade, a submissão, nós precisamos entender também que nós devemos ter uma vida de disciplina. Existem disciplinas na vida do cristão que ele precisa praticar para alcançar um nível espiritual, uma autoridade espiritual. Não é simplesmente receber de Deus. Deus também vai requerer que a gente ande na disciplina. Além da obediência, além da submissão, além da humildade, existem disciplinas que nós devemos praticar no nosso dia a dia, como cristãos, como servos do Senhor. E uma das disciplinas é a oração. A oração precisa ser algo familiar e algo, digamos assim, um elo de ligação, e ela é esse elo de ligação entre o homem e Deus. Né? Então ela precisa ser uma prática diária. Eu preciso entender, nós precisamos entender como igreja, como filhos, como servos do Senhor, e a oração deve fazer parte da nossa vida, mesmo porque o Senhor ensina isso nas Escrituras. Se você reparar, todas as vezes que Jesus fazia um milagre, ele sempre se retirava e ia estar com o Pai. Fazer o quê? Ia orar. Se você quer receber autoridade, né, pastor? Você tem que buscar a oração. Você tem que buscar a presença de Deus. Essa oração é uma disciplina espiritual que não pode faltar na vida do crente. Jejum não pode faltar, outra disciplina. E, infelizmente, a gente vê pessoas nos últimos dias que não praticam oração, não praticam jejum, não praticam outra prática, outra disciplina. Leitura da palavra, estudo da palavra de Deus. 3 coisas também que não pode, 3 disciplinas que não pode faltar na vida do cristão. E isso eu digo diariamente. É orar, é jejuar. Jejum você pode fazer de vez em quando, mas você precisa entender que isso deve fazer parte, nós precisamos entender que isso deve fazer parte da vida do cristão. Porque são disciplinas que têm que ser hábitos na nossa vida. E dessa forma, se a gente começar a praticar, a viver isso, nós vamos receber autoridade. Engraçado que quando Jesus estava ali conversando, chega alguém fazendo queixa com Jesus que o filho dele estava endemoniado e os discípulos ali não puderam expulsar.
Aquele demônio que estava no corpo daquele jovem, um pai se queixando. E Jesus diz, olha, esses demônios aí só saem com... Essa casta só sai com jejum e oração. Então, se a gente não pratica oração, se a gente não pratica jejum, que autoridade nós vamos ter no mundo espiritual? Nós não vamos ter autoridade nenhuma. Aí as pessoas olham essa passagem achando que tinha que jejuar naquela hora. Tem muita gente que entende dessa forma. Tinha que orar naquela hora. Não. Jesus estava dizendo assim, vocês precisam ter uma vida de oração. Vocês precisam ter uma vida de jejum. Porque isso vai acumular no depósito. E no momento em que vocês precisarem usar essas armas, vocês vão receber. Vocês vão ter autoridade no mundo espiritual com os demônios, com os espíritos imundos. Muita gente quer poder de Deus, muita gente quer unção de Deus, mas ninguém quer se consagrar a Deus. Ninguém quer andar na prática, né? Dos níveis da obediência, da submissão, da humildade. Ninguém quer andar nas disciplinas do jejum, da oração, da leitura da palavra. Como receber autoridade dessa forma? Né? Como receber autoridade? E eu quero me lembrar, sabe de quem? De Adão. Adão estava no paraíso, Deus pôs ele lá no paraíso e deu a autoridade a ele para ele governar e administrar tudo. A autoridade estava sobre ele, o governo estava sobre ele, ele ia governar o jardim. E de repente ele joga tudo fora. E quando ele joga tudo fora, pecando contra Deus, ele atrai uma maldição, que é a maldição do pecado sobre a sua vida. E ele perde a autoridade sobre a sua vida. Ele perde essa autoridade sobre a sua vida. E nós já conhecemos a história. O que é que aconteceu? Deus expulsa ele do paraíso, juntamente com a esposa. O homem perdeu a autoridade sobre muitas coisas. Quando ele preferiu desobedecer a Deus. Deus contigo. Quer falar alguma coisa, pastor? Não. Fica à vontade. Amém. Muito... como diz? Ideal essa palavra colocada agora. A respeito, né, de como nós temos armas. O Senhor nos dá estratégias para ter autoridade, para se revestir, para poder viver, porque nós temos um estilo de vida. Se nós servimos a Deus, o nosso estilo de vida tem que ser como o dele. Exatamente. E não tem meio termo. Nós precisamos, eu sempre falo, no reino espiritual, no mundo espiritual, como seres espirituais que somos, não tem meio termo. Você anda na luz, ou você está em trevas, porque a obediência pela metade é desobediência. A falta de humildade, né? A humildade pela metade é falta de humildade. Então Deus nos quer por inteiro. Ele nos diz que venha como está. Então o Senhor está realmente nos capacitando. Nesse contexto de Lucas 22, 24, o Senhor tinha ceiado, o Senhor já tinha falado do que iria passar, já tinha passado pela situação de Judas. E aí o Senhor passa o bastão. Né? Ele fala aqui no versículo 29... No versículo 28, vós sois os que tendes permanecidos ao meu lado, durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu os designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Isso foi uma palavra que o nosso Senhor deixou para mim e para você. Porque ele triunfou. Ele se humilhou, morreu de morte de cruz, foi cada vez mais humilhado. Ele precisou descer, ele precisou se sujeitar, ele precisou se renunciar. Para que nas regiões celestiais ele triunfasse sobre toda a autoridade. O Senhor aqui era um cordeiro, mas lá ele era o leão. E ele quer isso para mim e para você. Ele, quando passa esse bastão, o Pai me outorgou a autoridade. E eu passo isso para vocês. E ele só dá esse presente depois de ensinar como eu e você temos acesso a essa graça. Okay. Nós precisamos entender que é necessário servir, é necessário reconhecer as pessoas maiores do que você, do que eu.
Nós passamos por situações que, ao ouvir um não, as pessoas se desestabilizam. Do início da Bíblia ao final, nós ouvimos não. O Senhor disse não a Adão, não comerás. O Senhor disse não a Moisés, não entrarás na terra prometida. O Senhor disse a Davi, homem segundo o coração de Deus, a espada não sairá da sua casa por causa do pecado. A Jesus, não tirarei o cálice. Ao maior implantador de igreja, não tirarei o espinho da carne. E porque quando você ouve o não, você não quer ir mais para a igreja, você não quer assistir mais uma live, você não quer mais participar de nada, você não quer falar mais com o marido, você quer subir de dentro de casa, você quer acabar com a vida do filho e lançar palavras. Oh, aleluia. É autoridade. A autoridade aqui é gritar, é falar, é berrar, é não saber ouvir não, é impor a sua verdade. São várias verdades. Mas quando é no reino de Deus, meu amor, é com mansidão, é servindo. E não é servindo só a quem tem uma posição. Porque é muito fácil eu querer servir ao meu pastor. Verdade. Tá lindo pra mim, né? É muito fácil eu servir a minha mama. Não que eles não mereçam, eles merecem, viu? Mas o Senhor conhece o coração. Sabe onde é que está a diferença? Na intenção. Por que eu sirvo os meus pastores? Porque eu sirvo a minha irmã pequena que chegou agora, que está toda machucada. Porque eu sirvo aquele irmão que é rebelde, que está difícil de a gente lidar. Porque Jesus faria isso, meu amado. E eu preciso ter a semelhança dele. A palavra de Deus diz, transformai a vossa mente. Quando a gente pensa em transformar a minha mente, quando eu penso em transformar a minha mente, eu estou tendo autoridade. Por quê? Porque eu estou reconhecendo que eu preciso ser transformado. Mas sabe por que a igreja do Senhor muitas vezes não tem autoridade para expulsar demônio? Para curar um enfermo de Covid-19? Porque ele quer mudar o outro. Ele quer mudar a igreja de fulano, ele quer mudar o marido, ele quer mudar o filho. Transformar a sua mente. Veja, observe. Como eu tenho me posicionado diante das circunstâncias. Tem coisas que a gente não quer passar, mas tem coisas que é o processo. Já pensou José, jovem, sangue correndo nas veias, testosterona na veia, um mulherão atrás dele. E ele disse, não. É não, não é não. Jesus disse, não é não. Tire tudo, tire tudo. Foge. É isso aí. O que aconteceu com José? José teve autoridade, constituída por Deus, na terra e no céu. Infelizmente, Saul não foi assim. O Senhor disse a Saul, mate todos os amalequitas, não deixe nada, pequeno, grande. E eu ficava assim me perguntando, meu Deus, é muita matança. Por que matar tanta gente assim? Aí o Senhor vem, né, com toda a paciência, minha filha. Só no nome dele que se expulsa demônio. Foi no Jordão, quando a pomba desceu e disse, eis meu filho que me compraz. E ali se ele, com uma palavra, no nome dele, se expulsava, mas antes. Não se expulsava através da fala, era que o Senhor te repreenda. Então tinha que matar tudo, porque uma vez endemoniado, é endemoniado. Para sempre. E aí precisava matar todo mundo. Mas quando Deus traz para a minha vida, precisa tirar tudo. Porque senão eu não vou ter autoridade. Eu vou precisar confessar tantas coisas. E eu quero dizer a vocês que quando a gente confessa e deixa, a gente alcança a misericórdia. E que a renúncia é um princípio para a libertação. E a libertação é uma escolha. Você precisa querer. Sabe por quê? Quando o Senhor disse a Paulo, não tirarei o espinho da tua carne, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Glória a Deus. E o poder do Espírito Santo se aperfeiçoa em tua fraqueza. A gente percebe que todos os nomes que você falou, todas essas pessoas que você citou aí,
Foram pessoas que receberam o não de Deus, mas continuou na obediência. Né? Então, o que a gente percebe aqui nesse exato momento? O Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Que a primeira chave para se receber autoridade espiritual é a obediência. Depois pode vir as outras, mas a primeira tem que ser a obediência. Amém? A desobediência atrai maldição. Sim. A desobediência gera morte. Se não for morte física, é morte espiritual. Ele recebeu a maldição sobre a vida dele, Adão, porque ele foi desobediente. Mas Jesus foi obediente até a morte. Sim. Né? E morte de cruz, como nós sabemos. E qual foi a vantagem disso tudo? Deus deu autoridade no céu e na terra, e até embaixo da terra. Sim. Porque ele foi obediente. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Que essa é a nossa vitória. Porque pega esse gancho aí, amada noiva, no mundo natural, nós precisamos morrer. Sim. No mundo natural, nós precisamos morrer para nossas vontades. Para que, ó... Se você quer ser obediente, precisa morrer. Sim. Isso é morrendo matando nossas vontades, matando os nossos traumas. Quantos traumas, quantas fraquezas, quantas situações que nós precisamos matar dia após dia. A carne. Nosso eu, nosso egoísmo. É um livro. E é lindo. Poderosa. É lindo que o Senhor, Ele nos ensina. Ele é um Deus pedagógico. Ele vem nos ensinando como ter essa autoridade. Quando a gente observa num lar, né, quando observamos para um sacerdote, né, quantos sacerdotes não têm autoridade? Na Bíblia nós temos Eli, não tinha autoridade espiritual com seus filhos, no seu lar. Já Samuel, mesmo sendo tirado, né, que ele era juiz e o povo pediu um rei, mas o Senhor testificou. Tu és o profeta, tu és o meu escolhido. Então, quando nós olhamos, eu estava me lembrando aqui de Abigail. Eu preciso falar de Abigail. Abigail foi esposa de Nabal. A própria Bíblia fala que Nabal era um homem mau, filho de Baal. E Abigail foi uma mulher que se posicionou em autoridade espiritual, sendo uma intercessora. Nabal, os seus servos precisaram de Davi, Davi o acolheu a eles. Quando Davi precisou de Nabal, simplesmente Nabal disse: quem é? Quem és tu, fulano? Quem é você? Não. Quando Abigail soube, para vocês terem uma noção, os servos de Nabal contaram a Abigail. Por que contaram? Confiança. Quem tem autoridade espiritual demonstra confiança. Você precisa de um socorro, a pessoa corre para você. Quem não tem autoridade espiritual, tem uma ovelha, tem um filho, tem um sobrinho, está passando uma situação, foge de você. Porque suas palavras, em vez de ajudar, vai matar. E aí já não é a morte que a gente precisa. E correu para ela. Ela pegou os mantimentos, saiu depressa e foi lá interceder. Servo meu, ele errou, eu errei. Olha aí a confissão. Sabe o que a palavra de Deus diz? Um coração quebrantado e contrito jamais, não é um pouquinho não, nem hoje nem amanhã, jamais será desprezado pelo Senhor. Para ter autoridade espiritual, eu e você precisamos estar em constante arrependimento e contrição. Ele, meus servos, nós pecamos contra ti, sabemos que o Senhor foi bom. Não faças isso, porque o Senhor vai estar derramando sangue. E aí trouxe a ele a luz, que se ele fizesse aquilo, e olhe que Davi era homem de guerra, ele ia matar todo mundo mesmo. Ele veio, não, eu não posso fazer isso. Eu vou derramar sangue de pessoas inocentes por causa disso, disso. Recuou. A mulher voltou para casa. O homem estava lá, ó, Xeno. 2 dias depois, o Senhor, ó, mata Nabal.
Abigail casa com Davi. Olha que mudança. De esposa de Nabal, a esposa do rei Davi, do homem segundo o coração de Deus. Você já imaginou como você tem autoridade de se posicionar e sua vida mudar completamente? Você virar esposa do rei. E às vezes esse Nabal não é um esposo, às vezes é um perfil seu. Às vezes Nabal é a forma que você se coloca diante das situações. Não vou fazer, não vou ajudar, não quero ofertar, não quero dizimar, não quero. A autoridade é espiritual. Glória a Deus. Porque quando você dizima, quando você oferta, mesmo com o templo fechado, quando você se doa, porque a oferta não é só você chegar num gasofilácio, quando você se coloca em posição, você tem autoridade nas regiões celestiais. De tal forma que está todo mundo passando dificuldade financeira e você não. De tal forma que o Senhor se move para que você viva num reino, com recursos. Supre suas necessidades, empregado ou desempregado. A autoridade que Ele quer te dar. Olha só, Deus sempre quis os seus discípulos grandes. Grandes no reino de Deus. Ele nunca quis que nós fôssemos pequenos, que nós fôssemos meninos. Ele sempre quis e ensinou sermos grandes. Mas ser grandes no reino de Deus não tem a ver com visibilidade, não tem a ver com notoriedade. Tem a ver como você se posiciona diante do Senhor em santidade e diante do inimigo. Porque Ele está ao nosso derredor. Amém, Jesus. Todo Amém. dia o pecado vem e me chama, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho é Deus. Então escolha o Senhor, escolha as coisas que vêm dele, escolha as virtudes que vêm do fruto do Espírito, porque contra elas não há lei. E você tem autoridade, legitimidade, e a legalidade será fechada, as brechas serão fechadas, para que você possa atuar, guerrear, ganhar o seu esposo, o seu filho, a sua casa, os seus sonhos, projetos. Se for a vontade de Deus, para a glória de Deus. Amém? Amém, Rafa. Rafa, a live está se estendendo aqui. Amém, amém. O horário está bem. Nós vamos orar, apresentar esse momento nas mãos do Senhor, tá bom? Você que está nos escutando aí nessa noite, eu acredito que o Espírito Santo deve ter falado ao seu coração com relação a esse tema. Apesar de nós termos tido aí um probleminha aí com a internet, mas deu para pregar aí um pouco do que Deus queria ministrar ao coração de vocês nessa noite. Na realidade, nós já recebemos isso da parte de Deus. Nossa querida irmã Rafaela, nossa obreira Rafaela está aqui com a gente, pastora Rosa. E tem sido maravilhoso esses encontros aqui, todas as quartas e todos os domingos. Você que está nos visitando aí, não sei, nós estamos aqui quarta e domingos, sempre com um tema sobre a Bíblia, abordando temas importantes para a nossa caminhada cristã. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu queria que você orasse, Rafa, para a gente encerrar essa live aí com chave de ouro, Amém. apresentando esse tema, apresentando esse assunto no meio da igreja, né? Que Deus possa operar no meio da igreja com relação a tudo que foi ministrado aqui em nome de Jesus. Amém. Eu vou declarar essa palavra em Efésios no final, mas Efésios 1, 22, que diz: o Senhor está entronizado nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, poder, domínio, autoridade, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas também na que há de vir. E também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e concedeu à igreja. Foi o Senhor que te concedeu a autoridade. E eu quero nesta hora, como representante legal do Senhor nesta terra, como igreja viva do Senhor neste lugar, declarar na sua vida unção, autoridade espiritual para desfazer as obras do maligno, para guerrear com armas espirituais dadas pelo Senhor. Eu nesta hora, Senhor, coloco diante de ti cada filho, cada filha sua aqui neste ambiente, te pedindo, Senhor, que a palavra, que a
espada, meu Deus querido, seja com eles, para que eles tenham poder, autoridade nos céus, vai nas regiões celestiais desfazendo o mal, desatando as amaranhados do inferno. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor cubra os teus filhos com tuas santas armaduras, revestindo do capacete da salvação contra os ataques na mente, a couraça da justiça para que suas emoções estejam equilibradas com o domínio próprio do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor cinja cada um dos teus filhos com a verdade, porque Jesus é verdade e vida. Eu peço, Senhor Jesus querido, que o Senhor nos calce com o sapato da proteção do Evangelho da Paz, para que todo caminhar iníquo, para que todo caminhar que não procede de ti, seja alinhado nos caminhos do Senhor. Eu te peço, Senhor, um escudo da fé que é capaz de apagar todo o dardo inflamado do maligno. Eu peço, Senhor Jesus amado, que o Senhor nos leve, meu Pai, ao oceano do Espírito e nos lave agora. Nos lave da imundície, nos lave dos pensamentos maus, da rebeldia, meu Pai, dos dardos, espinhos, feridas, meu Pai, tudo aquilo, Deus querido, que tem nos atingido. E que nós possamos estar, meu Deus, restaurados, revigorados, para estar atuando em teu nome, porque o Senhor já venceu, porque o inimigo já perdeu, e nós somos igreja viva, que tem poder de desfazer, de curar enfermos, de estar ressuscitando mortos, de estar com a fé inabalável em ti, capaz de transformar a situação do nosso território, do nosso país, da nação brasileira. Nós te pedimos, Senhor, mulheres cheias de autoridade para estar intercedendo pelo seu lar. Eu te peço, Senhor, também homens, Deus, com um colete sacerdotal no seu lar, cuidando e servindo do seu filho e das suas esposas. Também te peço por filhos, Pai amado, cheios de autoridade espiritual, obedecendo ao Senhor e aos seus pais. Eu peço, Jesus querido e amado e santo, por pastores, por bispos, por missionários, por evangelistas, meu Deus, por mestres, por 5 ministérios restaurados, estabelecidos no reino do Senhor, aqui neste ambiente, no ambiente desta terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que eu te peço, Deus. E já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor Jesus nessa noite. Amada noiva do Senhor, receba as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Profetizamos a cada dia um novo tempo, um tempo de despertamento sobre a amada noiva do Senhor, um tempo de discernimento espiritual, um tempo de sabedoria e ousadia no Espírito. Amém? Querido, tudo que você recebeu aqui nesta noite, presta atenção, repete de novo essa live para você anotar algumas coisas se você quiser. Mas fica ligado, porque Deus quer te usar como instrumento nessa terra. Amém? Deus quer te usar como vaso precioso, porque tem uma obra que precisa ser feita e Ele quer os soldados dele, assim mesmo a autoridade espiritual. E nós sabemos que para alcançar essa autoridade espiritual existem coisas que nós precisamos fazer e com certeza Deus vai se agradar disso em nome de Jesus, tá bom? Eu quero apresentar a vida de cada um de vocês nessa noite. Que o Senhor possa visitar a sua casa, que o Senhor possa visitar a sua família com poder e de glória, para que vocês sejam revestidos de proteção, de força, e que o amor de Deus esteja implantado dentro da família de cada um de vocês, em nome de Jesus. Receba essas bênçãos aí em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Aleluia. Vou estar com vocês. Shalom. Obrigada. Shalom. Deus abençoe. Shalom, shalom. Na próxima live e no próximo tema, em nome de Jesus. Rafa, obrigado aí mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Deus abençoe o senhor e mama. Amo vocês. Beijos. Shalom.